E aí, galera, beleza? Eu tenho uma opinião de que toda vez que você vai fazer uma escolha definitiva ou uma escolha que vai impactar a sua vida a longo prazo, você precisa fazer um check-in de um checklist, sabe? Se você tem capacidade, para você saber se você tem capacidade de fazer essa escolha. Principalmente como eu disse, se for uma escolha definitiva ou uma escolha que vai te impactar a longo prazo. Vai te impactar por muitos anos. Porque senão, você vai lá na frente, claro, vai errar muito, porque você não estava preparado e provavelmente você vai fazer como a grande maioria das pessoas que são hipócritas e vai acabar jogando a culpa em terceiros do que aconteceu com você. Do que é que eu estou falando especificamente? Eu vi um vídeo que apareceu pra mim que era o seguinte: era tipo uma notícia, sabe? Tava no Instagram e apareceu esse vídeo, era uma câmera de segurança, mais ou menos assim, e uma mulher, uma mãe, que tava na cozinha, e aí o filho dela, adolescente, não sei a idade exatamente, mas o filho dela é adolescente, ele chega na cozinha e ele tá engasgado. Ele tá engasgado mesmo. Tava comendo alguma coisa e se engasgou. E tá lá engasgado, não consegue respirar, passando mal. E o que a mãe dele faz? Ela entra num desespero completo. O primo desse menino tá lá, chega perto, vê a situação. A mãe dele não sabe se manda o outro menino pedir ajuda. Ela não sabe se ela tenta fazer alguma coisa. Ela não sabe se ela vai atrás de uma ajuda. Ela entra em total desespero e não sabe o que fazer. Não tem noção do que fazer. E aí, o que acontece? O primo do menino, que também é um adolescente, um menino novinho também, consegue ajudar o primo dele e fazer ele sair desse engasgo. E faz os procedimentos dele lá e consegue salvar a vida do primo, né? Tendo a mesma idade que ele praticamente ali, ou se brincar até mais novo. E essa mãe, ela absolutamente não soube o que fazer. Ela não soube o que fazer. Sabe quando você entra em total desespero e você... as suas ideias embolam ali e em vez de você fazer uma coisa, você tenta fazer 4, 5 ao mesmo tempo e não sai nada. Você não sabe se pede ajuda, você não sabe se você tenta fazer alguma coisa e aí você trava completamente. Trava e não sabe o que fazer. E aí... eu vi ali nos comentários muita gente dizendo: porque é melhor não julgar a mãe. É melhor não julgar a mãe, porque mãe é assim mesmo, mãe nessas horas entra em desespero. E cara, eu acho que tem que julgar sim. Como não julgar uma pessoa numa situação dessa? Porque literalmente, se o primo desse menino, que era uma criança também, se ele não salva a vida desse menino, muito provavelmente ele poderia ter morrido ali. Porque a mãe dele não soube se ligava para ambulância, se ela fazia os procedimentos para tentar engasgar ele. É muito comum nessa hora a pessoa começar a... Tipo, quem tá do lado, ela falar pra outra pessoa fazer alguma coisa. Então é isso que ela fazia com o primo do menino. Fala, vai buscar ajuda. E começar a gritar. E ficar completamente desorientada. Enquanto, repito, foi uma criança que fez o que tinha que ser feito, manteve a calma e ajudou a outra criança, né? Então eu acho absurdo, realmente acho absurdo. E é o que eu falei no começo. As pessoas não fazem um checklist do que elas precisam ser capazes de fazer quando elas tomam uma atitude definitiva, como a de ter o filho, por exemplo, né? Você tem um filho e o seu filho passa mal, você não sabe o que fazer, entendeu? Claramente ela não tinha noção do que fazer. E você não pode julgar uma pessoa dessa. Claro que tem que ser julgado sim, porque tá cheio de gente dessa maneira assim, exatamente que perdida no mundo, perdida na criação dos seus filhos, perdido de como agir, de como orientar, do que falar para os seus filhos para ele tomar um caminho certo na vida, um rumo certo na vida, sem saber como educar o seu filho, sem saber como agir quando ele chega com uma nota vermelha na escola, quando ele não estuda,
qual a melhor maneira que esse pai, que essa mãe precisa agir para seu filho melhorar naquela situação. Tá cheio de gente perdida por aí nesse sentido. Aí, você pode pensar, e eu tenho certeza que tem gente que pensa assim, que pode me questionar falando o seguinte: ah, mas você tá muito cheio de julgamento, você não é pai, você não é mãe, você não sabe como que é. Então, bom, cara, se a gente não puder falar que o pai e a mãe, eles têm uma grande responsabilidade na vida desse filho, então quem é que tem? Me explica. Eu gostaria de saber quem é que tem. Se não for os pais de uma criança que vai fazer uma função de realmente preparar aquela pessoa para ela viver quando ela se tornar um adulto, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Porque escola não ensina nada. Escola não ensina porcaria nenhuma. Amizade, criança, adolescente tem amizade com outras crianças e outros adolescentes, sabe? É a mesma mentalidade ali, não tem muita evolução umas com as outras, apesar de, até nesse fato aí, esse menino que conseguiu salvar a vida desse primo dele, ele se mostrou muito maduro e sabia, e preparado, e sabia muito bem o que fazer naquele momento ali, quando uma mãe não tinha a menor noção. Ela realmente não sabia o que fazer. Então é complicado você não fazer esse checklist do que, pô, eu tô aqui casado, eu vou ter um filho, vamos supor, sendo homem, sendo mulher, não importa. A mulher descobriu a gravidez, cara, o que eu tenho que fazer agora para eu, no mínimo, ser uma pessoa preparada para colocar outra para esse mundo, que é um mundo cruel, é um mundo perverso, é um mundo difícil, é um mundo onde ninguém tá nem aí pra ninguém. Ninguém tá aí nem aí pra você, ninguém tá nem aí pra mim. Essa é a realidade desse mundo. Ninguém tá nem aí pra gente, né? Então sim, precisa de um preparo gigantesco. Eu não tô dizendo que a pessoa tem que saber fazer absolutamente tudo, ser um super-herói, prever tudo que pode acontecer. Mas, cara, é um bando de gente irresponsável se reproduzindo aos montes, onde, cara, assim, falando de uma forma bem honesta, eu me acho despreparado para muita coisa na vida. E eu, tendo esse despreparo, eu ainda me considero uma pessoa muito honesta, uma pessoa digna, assim, que não quer tirar nada de ninguém, eu não quero o que é dos outros, eu tenho caráter, mas o meu despreparo, ele me prejudica em algumas coisas. Só que as pessoas, no geral, assim, muita gente que se reproduz, põe filho nesse mundo aqui, coloca pessoas que, além do despreparo, elas têm, algumas, claro, elas têm na natureza delas não ser tão honestas. E quando a pessoa já tem na natureza dela isso, para ela desenvolver, tendo pais que não sabe o que fazer com essa pessoa, a probabilidade dela virar um criminoso, coisa do tipo, é gigantesca, entendeu? Então, se na natureza da pessoa ela é honesta, mas ela tem muitas dificuldades em lidar com muitas coisas na vida, e eu tô falando de mim mesmo, sabe? Eu sou honesto, mas eu tenho muitas dificuldades de lidar em muitas coisas na vida. E uma pessoa com honestidade, mas com muitos problemas em lidar com as coisas da vida, ela já sofre muito. Agora você imagina uma pessoa que tem dificuldades em lidar com a vida e não tem honestidade, ela já demonstra características de que é meio malandra, não vê muito problema em passar a perna nos outros. Essa daí, para ela desenvolver o mau caratismo mesmo, aí é muito fácil, sabe? Então o cara ou a mulher que colocou um ser humano nesse mundo aqui, ela tem que se ligar demais nessas duas coisas, entendeu? De criar um ser humano forte, um ser humano que não se abala, um ser humano que olha para as dificuldades e vai para cima, e também o outro lado, que é a pessoa não desenvolver esse lado malandro, esse lado de levar vantagem em tudo, desenvolver o lado honesto, desenvolver o lado da pessoa que, não, tudo que eu quero conquistar, que eu quero ter, eu vou ter com o meu esforço. Então não é brincadeira mesmo ser pai e ser mãe, não é brincadeira.
Mas esse papo pra mim de você não é pai, você não é mãe, você não sabe o que acontece. Então você não pode julgar. Julgo. Julgo sim. Sabe por que eu julgo? Porque essas pessoas estão aí na sociedade. E você vê comportamentos que você olha pra pessoa assim, você fala, pô, tá escrito na testa dessa pessoa. Essa pessoa não teve uma educação em casa. Essa pessoa não teve espaço para conversar sobre diversos assuntos com seus pais. Essa pessoa não teve um pai presente, não teve uma mãe presente, não teve apoio. Essas características, tudo a gente percebe que vem da criação. Entendeu? Então, sim, a pessoa que botou uma outra no mundo, ela tem grandes responsabilidades. Isso daqui que eu tô falando é muito fácil de eu atrair hater. Principalmente de pais e mães. Porque eles já vão olhar e já vão falar assim, pô, mas eu sou culpado de tudo? Mas eu faço a minha parte, não sei... Cara, porque já aconteceu, né? Então, assim, já aconteceu, você já teve o seu filho. Ele já é um ser humano que está aí. Então é muito fácil você dizer que o que você fez já é o suficiente, o que você fez já é o papel cumprido. Mas não é. Mas não é. E, assim, 99,9% de chance de você que é pai ou mãe não ter feito o seu papel corretamente. E não tô querendo apontar o pessoal da pessoa. E não adianta eu falar, as pessoas ficam ofendidas com isso mesmo. Mas é porque, no geral, as pessoas são ignorantes, as pessoas são hipócritas, elas não assumem as responsabilidades delas. Cara, não tem como. Esse negócio as pessoas não são orientadas, essa que é a verdade. Principalmente nesse tema de paternidade, de maternidade. As pessoas não são orientadas. Nenhum pai, nenhuma mãe, quando os filhos deles vão ser pais, eles não chegam e falam, olha, você tem que fazer assim, assado, não passam a sua experiência. Porque ninguém passou a experiência deles para eles, e o ciclo vai se repetindo, entendeu? Mas é isso daí, tem que ter a cabeça muito no lugar, e tem que ter um preparo muito grande, porque é uma responsabilidade gigantesca colocar um filho desse mundo. E, como eu já disse muitas vezes, repito, é uma responsabilidade que eu não quero pra mim. Não quero mesmo. Valeu, falou e até a próxima.